Cem anos de história do rádio no Brasil, 100 anos da história do rádio em Sorocaba e região. O curso de jornalismo, em parceria com o Laboratório de Comunicação, está viabilizando essa gravação, trazendo profissionais de Sorocaba e região que vão contar os bastidores do rádio. Estamos recebendo agora mais um colega de profissão. Seu nome completo? Carlos Alberto de Oliveira. Idade? 55 anos. Nome artístico? Carlinhos Nau. Da onde surgiu? Olha, o Carlinhos Nau é interessante, porque surgiu na Rádio Meridional. A gente fazia um programa lá à tarde, na FM, e de repente todos os locutores teriam que ter um nome artístico, que ainda não tinha, era só o Carlinhos, né? Porque iam fazer boné, iam fazer régua, ia distribuir nas escolas e tal, e tinha um diretor lá muito legal, Carlos Alberto Pires, era o Capi. E ele chegou para mim e falou assim: Carlinhos, nós precisamos de um nome para você. Eu falei assim: só se for Carlinhos Nau, porque eu falei agora, né? Nau agora. Ele falou: boa ideia, isso mesmo. Não, eu falei: peraí, deixa eu pensar, eu vou fazer uma lista, vou ver direitinho meu nome. Não, Carlinhos Nau, até soou fácil para falar, Carlinhos Nau, é isso mesmo, e vambora. Eu falei: espera um pouco, eu estava ao vivo, né? E aí pegou Carlinhos Nau. Ninguém me conhece por outro nome, a não ser Carlinhos Nau, nesse meio de rádio, de comunicação. Depois veio TV na minha vida e as mídias sociais hoje, né? E por que rádio, Carlinhos? Entre outras tantas profissões, depois você vai comentar de algumas outras que você tem, mas por que o rádio? Como é que surgiu o rádio? Como é que foi aquele primeiro momento de você falar: olha, eu gostaria de falar nessa latinha aqui? Bom, eu sou radialista, me formei no Senac, sou da primeira turma que veio para Sorocaba, né? Todo mundo esperava muito o curso de radialista. Era mais concorrido que o vestibular da USP. Muito, porque, aliás, na primeira turma, grandes nomes estiveram comigo, eu fiquei ali como coadjuvante, né? Porque tinha Anderson Santos, Edson Mário, o Filhinho, só gente, né? Walter Calles. Walter Calles não estava nessa turma, o Walter Calles veio depois, né? Depois que veio a Rádio Ipanema e tal. Mas foi em 87 a primeira turma, né? Então, radialista e o rádio, porque o rádio é apaixonante. Então, eu acordava pela manhã, a minha mãe tinha um rádio, um Philco, aqueles grandes que tinham um som bom, ela ligava 6h15, 6h30 da manhã, ligava nas rádios de Sorocaba. Nós tínhamos Sorocaba 3 AMs e uma FM só, né? E aí a gente foi desde criança, já educado pelo rádio, né, assimilando as coisas do rádio, acostumando e se apaixonando pelo rádio. Aí, quando você lembra programas na época? Oi? Você lembra algum programa da época? Que você era criança? Eu lembro de alguns programas. De manhã era muito sertanejo, né? A maioria do sertanejo. Mas tinha o programa da Zilá Gonzaga, que nos deixou há 2 anos atrás, agora vai fazer ano que vem. Inclusive, eu tive o prazer de entrevistá-la pela TV, né, na NET, nos canais da NET. A Zilá Gonzaga tinha um programa à tarde que era o programinha Xalala, de oferecimento musical, e a pessoa ligava, falava o nome, mandava abraço, aniversariantes, aquela coisa toda. Então eu lembro desse programa. De manhã tinha um programa que eu não me recordo agora, Fernando, mas era um programa muito ouvido pela manhã. Nem me lembro que rádio que era, né? Não sei se era Clube ou Vanguarda, mas era uma dessas aí que tinha um programa muito legal de manhã. E aí tinha o convite matinal, aí tinha depois das 8, aí mudava, né? Roberto Carlos era especial. Especial, meio-dia, na Vanguarda sempre, né? Então a Cacique, a Vanguarda, sempre tocando muito Roberto Carlos, e na Rádio Clube a gente ouviu muitos programas também. Quer dizer, e o tempo passa, a gente vai esquecendo os nomes, né? A idade vai chegando também. Mas assim, desde criança ouvindo rádio. Quando surgiu a FM, eu estudava no Visconde de Porto Seguro e o diretor era o Dr. José Lopes Alonso, fantástico. Ele colocou uma caixa de som em cada sala de aula, comprou um receiver e a gente ouvia as rádios FM de Campinas, para você ter uma ideia. Em 78, acho que a Vanguarda foi a primeira FM, né? Em Sorocaba.
Aí a gente ouvia a Vanguarda com som melhor, com som bacana, e a gente estudava, fazia aula, menos prova, né, claro, mas ouvindo FM. Então a rádio faz parte da minha vida, desde criança ouvindo. Minha mãe ligava no rádio, e aí a gente começa a sonhar, né? De repente um dia eu vou estar dentro desse negócio falando. E aconteceu naturalmente. Aí você fez o curso de radialista no Senac, primeira turma, 1987. E aí? E aí eu deixei de ser operador de som da Rádio Emissora Vanguarda, que eu trabalhava na FM. Então você já trabalhava em rádio? Já trabalhava em rádio, desde 84. Comecei em 84. Você tem quantos anos? Quantos anos? É. Já tinha 19. Porque tinha que ser dispensado do Exército, né? Dispensou do Exército... Você queria trabalhar em rádio? Queria trabalhar em rádio. Aí eu liguei e fiquei sabendo que um amigo trabalhava lá e ligava pedindo música. Anderson, nome dele, de Votorantim. Ligava, pedia música, ele tocava para mim as músicas e colocava, a gente gravava, né, para fazer aquela seleção particular e tal. Mas eu ouvia muito o Edu Ramalho, Luiz Cássio, que já tinham, né, aquela programação legal de FM, com aquelas vozes, porque antigamente rádio era sinônimo de aquele vozeirão, né? Então eu também me senti um pouco assim, será que é para mim? Porque eu não achava que eu tinha aquela voz, e não me acho ainda também com aquela voz assim, apesar a voz aveludada do rádio. Apesar de que às vezes alguém roga um elogio assim, a gente agradece, legal. Mas o que aconteceu? 84, operador de som, 87 surgiu o curso de radialista, né? Aí você operava para quem, para quais locutores? FM Vanguarda era gravada na época, Fernando. Ela é FM Sucesso. Vinha umas fitas gravadas da Rádio Bandeirantes. Então tinha os locutores da Rádio Bandeirantes, que eles falavam o nome da música, anunciava, fazia abertura, encerramento. Só. E a gente colocava, era a época do disco, né? Do vinil, famoso bolachão, e as picapes da Vanguarda sempre muito boas, importadas, né? Você dava o start, a música saía na velocidade legal, porque tem rádio que ela tem que dar 2 voltas para pegar a velocidade e o embalo, né? A picape. A Vanguarda não, sempre prezou muito pela tecnologia. Salomão Pavlovski sempre teve equipamentos que até vieram dos Estados Unidos muitas vezes. Então a gente tocava as músicas. Que o locutor chamava. A programação de intervalos, breaks, tudo em planilhas, as cartucheiras. A gente fazia o rádio mesmo. Falava pouco. Com a emoção, quase nada. Quando eu comecei a falar, assim que eu fiz o curso do Senac, eu tive a oportunidade do Salomão Pavlovski, que me colocou aí no rádio, né, pela primeira vez, para falar a hora certa. Nossa, aí isso já me era apelidaram na época de Carlinhos Hora Certa, foi engraçado. Mas era um privilégio já. Era um privilégio, e eu tive a sorte na época. Claro que às vezes eu dava umas entradas, eu falava um pouquinho, e ninguém percebia, porque eu tinha a voz parecida com o Rubens Pali, da Bandeirantes. Então eu falava alguma coisa, ninguém percebia, achavam que era ele. Eu falava mais ou menos o que ele falava. E assim eu fui treinando, e ninguém percebia na época. Como é que é uma palhinha daquela época? Como é que era dar uma entrada assim no começo do FM? Como é que você fazia? FM Sucesso, trazendo para você sucesso de Kid Abelha, tal, alguma coisa assim, entendeu? Tá, e a hora certa só. Hora certa, não podia falar nem bom dia nem boa tarde. Agora 10h20, só. Entra a música. Um dia eu falei bom dia, o Salomão veio e puxou minha orelha. Eu falei, tá bom, não falo mais bom dia, era só a hora mesmo, quando ele autorizou. Mas a primeira vez mesmo que eu tive que falar no rádio foi uma coisa muito interessante. Em 1985, 21 de abril, eu acho um feriado, morreu o então eleito presidente da República, Tancredo Neves. E por volta das 10h30, 11 horas da noite, já a hora do Fantástico, eu fazia a noite na Vanguarda nessa época. E a dona Meire ligou na rádio e pediu Carlinhos, ela me chamava de Carlinhos. Então eu era o Carlos Alberto. E aí eu fiquei meio assim com o Carlos Alberto, sabe por quê? Já conta a história que eu tive que anunciar a morte do presidente. Porque um dia falaram Carlos Alberto, o nosso R é complicado para ter nos 2 nomes o R, o Carlos e o Alberto. Falei, nossa, eu tenho que arrumar alguma coisa. E você tinha Beto Café, Beto não sei o quê, Beto, né? Tinha vários Betos aí e tal. Falei, quem sabe um dia eu uso isso. Mas eu, Carlinhos Now, futuramente. Eu tive que anunciar a morte do presidente. A dona Meire me falou, eu escrevi,
porque o Salomão estava em Brasília. Por isso que eu fui a pessoa que anunciei naquela época. No AM e no FM? Nos dois. Ela avisou, o FM é só você fazer um plug, né, uma conexão. Naquela época, conexão a gente não falava, hoje que é conexão, né? Conectava a AM e FM, a gente falava em cadeia, né? E aí anunciamos a morte do presidente Tancredo Neves na época. Claro que tremendo, né? Mas acabou saindo. Existia uma vinheta de jornalismo que você punha antes? Como é que era? Tinha uma vinheta de jornalismo. Rádio Emissora Vanguarda informa. Aí saía aquela trilha, né? Você anunciou. Que era uma trilha tradicional já do jornalismo e eu falei em cima. É uma notícia impactante que te coloca a sua voz pela primeira vez no ar. Não era pela primeira vez, mas foi uma entrada um momento assim, impactante. Importante, sim. Tá. Importante, sim. E aí, para fazer programas no rádio? Aí eu consegui... porque o rádio vai muito na vanguarda, que eu trabalhei, muita confiança, né, dos gestores, no caso, o Salomão Pavlovsky. E para ele confiar na gente, você tem que provar, você tem que mostrar que você é confiável. Porque o rádio tem muitas histórias, que não dá nem para contar aqui, de pessoas que não sabem se comportar como locutor, no lugar de glamour, de fama, de evidência, de fama, etc., né, Fernando? Então, eu conquistei essa confiança, ele me deu oportunidade na AM. Domingo à tarde eu fazia o Palpitão Vanguarda. Era bem legal. E era um programa de esporte? Era um programa pré-esporte, era samba, música nacional, MPB, das 2 até as 4, quando entrava em cadeia Rádio Vanguarda e Rádio Bandeirantes, com Fiore Gilhote. Então eu ficava fazendo o palpitão de domingo na emissora Vanguarda AM 1210, vai deixando seu nome, seu palpite, quem ganha hoje? Palmeiras ou São Paulo? Palpitão, jogo no Morumbi daqui a pouquinho, 4 da tarde e tal, o pessoal dava o nome e aí tinha presente, brindes da Pernambucanas nas lojas. Também conhecido por sala de espera. Né? Também, era uma sala de espera, né? Era um esquenta que a gente fala hoje, era mais ou menos isso. Mas era legal. Só que você tem que gostar do rádio mesmo. E aí, em alguns momentos, eu acabei, digamos assim, tirando o pé do rádio. Porque domingo à tarde, Fernando, eu tinha uma moto, eu tinha amigos, eu tinha primos. Tava todo mundo aonde naquela época? No churrasco. Santa Rosália Street, no churrasco. Sim. Na piscina do SESI, no clube, dando volta pela cidade, curtindo o domingão. Era o footing do Sorocabana. Então, e eu lá na rádio tocando música e falando de prêmio. Aí eu fiquei um pouco tempo lá, aí chegou uma hora que eu resolvi parar. Porque era só domingo, né? Não tinha mais domingo à tarde, né? E aí, você foi fazer o quê? Não, eu parei com a AM, né? Eu parei com essa oportunidade, eu continuei trabalhando na rádio. Aí eu saí do rádio. Quando eu saí do rádio, respondendo sua pergunta, eu fui trabalhar no banco. Fui ser bancário. Bancário? Bancário. Ficou quanto tempo em banco? Trabalhei 1 ano no banco. Todos que vêm aqui dizem que tem um bichinho que quando pica não sai mais da veia. E aí esse 1 ano você era ouvinte de rádio? Eu era ouvinte de rádio, mas depois eu acabei saindo do banco, trabalhei no Banco Mercantil de São Paulo, que não existe mais hoje, para ganhar mais, né? Obviamente, esse era o objetivo, o único motivo de eu sair para ganhar mais. Mas aí eu voltei para a rádio. Quando eu voltei para a rádio, eu agradeço muito a dona Meire Pavlovsky. Aí você volta para a Vanguarda. Voltei para a Vanguarda mais uma vez. Quando você sai e deixa a porta aberta, você volta com tranquilidade, com facilidade, né? E pela porta da frente. Isso é bom, importante isso, né? Em qualquer setor, em qualquer segmento, né, Fernando? E aí o que aconteceu? A dona Meire falou, Carlinhos, você quer ganhar mais? Eu falei, eu preciso ganhar mais do que o piso do radialista, do operador, aquela época, né? Aquela coisa toda. E ela falou, por que você não vai vender? Eu falei, boa, vou vender. E hoje eu sou comercial de rádio, né? Eu sou comercial, né? Sou representante comercial também. Fui muito tempo de outras empresas, né? Dessa minha caminhada toda. E aprendeu sozinho ou você foi percebendo dos outros colegas de rádio que ganhavam mais vendendo as tais... Você tinha a sua janela que você vendia. Como é que era essa história? O que era janela no rádio? Eu aprendi sozinho a vender. Eu vendia propaganda, o spot, né? Então eu fazia rádio de manhã, por exemplo, na Vanguarda, quando eu retornei. À tarde eu saía ali pelo centro da cidade, almoçava, ia para o comércio, ia para as empresas oferecer propaganda.
da Rádio Vanguarda. E na época não tinha tanta rádio, né? E aí eu conseguia vender, eu tinha alguns benefícios que ninguém podia saber na época. Eu ganhava um tanque de gasolina, eu tinha um Fusca, era bem interessante, ajudava muito. E eu consegui fazer alguns contatos, vender, mas eu não era aquele contato comercial que a rádio tinha, outros bons, né? Carlos Cook, Claudinei Fernandes, eles eram muito mais tarimbados, até pela idade, eu era muito novo, tinha 19 anos. E aí eu falei da janela. Você trabalhou com essa terminologia janela no rádio? A janela, não, na Vanguarda a gente não usava essa Usava esse termo, que é o locutor ele ter um horário que ele poder vender para ele. Ou seja, eu tenho meu horário das 10 ao meio-dia e tenho 2 janelas que eu posso vender para o meu programa. Hoje eu tenho essa janela na Tropical, lá com o Moreto, com a nossa equipe, na Tropical FM de Votorantim. Hoje a gente usa a janela exatamente isso. Na época não tinha. E aí quem escrevia os textos publicitários que você vendia? Você mesmo tem que se virar? Ou seja, vender, escrever, gravar, editar e literalmente colocar no ar? Não, a gente só vendia, bolava o texto, o cliente optava voz masculina ou voz feminina. Eu gravava alguns, porque era a oportunidade da minha voz estar aparecendo, né? Às vezes o cliente pedia a voz de um determinado locutor. Às vezes o produto pedia alguma voz que não era a minha, que era muito jovem na época, uma voz mais, né? Mais séria, alguma coisa assim. E a gente variava muito, mas foi uma experiência bacana, porque eu passei a ganhar mais e gostar mais do rádio, porque quando eu fiquei fora do rádio e voltei, eu falei, puxa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E aí surgem outras oportunidades em outras emissoras. Como é que foi, de repente, você ganhando mais espaço? Depois da Vanguarda. Depois da Vanguarda eu saí e fui para outro segmento. Fui trabalhar no comércio. Como eu tinha sido bancário, eu fui indicado para ser caixa de uma concessionária de carro. E aí eu fui. E nessa época surgiu a Rádio Ipanema em Sorocaba, do Kiko, Palhato e tal. E quando eu vi aquilo, eu falei, deixa os caras fazerem porque eles são bons. Eu falei, eu não vou nem querer estar no meio, porque já veio com a equipe montada tal, mas eu ouvia muito, porque eu gostava muito. E nessa época também que surgiu a Rádio Ativa em Sorocaba, que tinha o sertanejo. E o sertanejo na FM naquela época foi um choque cultural. Eu fiquei meio assim, como é que fala? Decepcionado com o rádio. Aí não quis mais rádio nessa época. Mas como você falou, né? Quando você é picado, não tem jeito. Aí você volta pro rádio outra vez. Aí eu volto pro rádio só em 94. Tá. Fiquei de 89 até 93 fora do rádio, trabalhando no comércio. E aí você volta em qual rádio? Volto na Meridional de Votorantim. Na Manchester, AM e na Meridional. Fazia programa nas duas, né? Na AM e na FM. Foi um período bem legal, bem gostoso. A Meridional era uma rádio considerada clássica em Sorocaba. Exato. Padrão Alfa FM, Antena 1. Era isso mesmo? Era isso. Quando eu comecei lá, eu me lembro do Balutim, do Nogueira, Só Vozeirão, Renata Moeckel, né? Eu fazia trilhas e temas. Era um programa delicioso de fazer. Aí eu valorizei meu inglês. Aliás, trabalhei no CCA também. E aí, trilhas e temas era trilha de novela e tema de filme. Só música linda. O que toca hoje na Antena 1, na própria Tropical, a gente toca Só internacional ou tinha nacional? Só internacional. Só internacional. Então era... Não, tinha um pouco de nacional, mas era tema 20%. Do casal tal, da novela tal, Isso. Internacional, que lançava, né, na novela, lançava o disco nacional e depois o disco das trilhas internacionais, né? Exatamente. Os LPs eram primeiro o internacional, depois vinha o nacional, né? E aí ficou quanto tempo isso na Meridional FM, fazendo um programa clássico como esse. E na Manchester? Na Manchester, eu fiz um pouco de programa popular, fiz um pouquinho de jornalismo, alguma coisa assim, bem simples, e fizemos também programa gospel, na época. Ficou quanto tempo entre essas duas emissoras? Ficamos 2 anos lá. Saiu da rádio de novo?
Saí muda da de rádio rádio? de novo, porque aí a rádio a Meridional foi arrendada, ela se transformou em Dimensão Gospel. Programação gospel ficou durante um ano. E eu fiquei esse ano com a programação gospel, fizemos muita coisa bacana. Foi aí que me deram o nome de Carlinhos Now, E esse como é que diretor da surgiu a rádio. programação gospel? Como é que era fazer programação gospel? Como é que é o pique do locutor de uma programação gospel? Que era Ela é uma bem coisa legal, nova. ela é bem legal, é porque ela é assim, São Paulo teve rádio gospel, eu trabalhei em rádio gospel no Rio de Janeiro também. E a rádio gospel, ela tocava músicas muito bacanas e agitadas, rock como Oficina G3 e outras bandas, né? E o público muito fiel, público muito receptivo. O telefone não parava de tocar. Em uma hora, eu tinha 2 horas de programa. O telefone tocava 60 vezes, 70 vezes em 2 horas de programa. Pedindo música, Pedindo oferecendo. música, oferecimento, dando opinião, participando de prêmio. E não tinha WhatsApp nem celular. Era telefone mesmo, o pessoal ligava, participava. Muito legal. Aí surge a oportunidade de você sair de Sorocaba quando? Então, Fernando, eu saí de Sorocaba em 98 e 99. Porque eu estava trabalhando na Editora Globo nessa época. Eu trabalhei na Editora Globo, interior de São Paulo, interior de Minas, e aí eu tenho uma tia que morava no Rio de Janeiro, Aí estava como representante comercial. representante comercial. Daí me surgiu a oportunidade de ser gerente comercial da Editora Globo no Rio de Janeiro. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Aliás, o gerente, meu superior, né? Ele falou: você vai para o Rio. Porque ele sabia que eu tinha parentes no Rio, 3 tias que moravam no Rio de Janeiro. Aí ficou fácil para mim. Fui morar em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, fiquei lá. E na Avenida 28 de Setembro tinha uma rádio que chamava Rádio Relógio. Rádio Relógio era um clássico do Rio que tocava música e dava a hora certa. Música e hora certa. Música, notícia e hora certa. Mais hora e notícia do que outra coisa. E foi muito interessante. Eu fiz um estágio lá. A minha tia falou: vai lá na Rádio Relógio, eu conheço o locutor tal. O tal menino da rádio, o senhor da rádio, mora aqui no prédio. Aí me apresentou e a minha tia incentivando. Eu fui lá e trabalhei na rádio. Fiquei lá na Rádio Relógio trabalhando um tempo. Depois eu conheci a Rádio 98, pelo meio gospel, né? Com os cantores gospel, bandas gospel da época. E a Rádio 98, em 99 e 2000, ela fez muito sucesso no Rio de Janeiro. Ela alcançou níveis de audiência, assim, pela fidelidade do público, né? Que você sabe como é que funciona a pesquisa de Ibope, né? Público, idade, horário, sexo, aquela coisa toda. E ela conseguiu grande audiência. A Rádio 98 eu fiquei lá um tempo também. Foram 3, 4 meses trabalhando lá, foi bem legal também. E aí você volta para Sorocaba? Então, daí no ano 2000, eu volto para Sorocaba no final do ano. Aí você volta para Sorocaba e volta para a rádio. Não volto para o rádio, Fernando. Eu volto para Sorocaba. Acho que eu fico mais um tempo ainda na Editora Globo, trabalhando mais um tempo. E aí eu recebi, né? Eu ia falar recebo ofertas de trabalho. Daí eu fui trabalhar na Vivo, na Claro, nas operadoras. Fui trabalhar com Esse lado comercial seu, você nunca deixou de lado. Então. Esse lado comercial que eu comecei lá na Vanguarda vendendo propaganda com 19 anos. Aliás, eu comecei com 15, 14, trabalhando numa loja de material esportivo, né? Então, o comércio, a venda... Aqui em Sorocaba? Em Sorocaba, na rodoviária de Sorocaba. Então, essa coisa do comércio, de vender, a comunicação, né? Porque venda é uma comunicação, já está no sangue também, né? Tenho facilidade para isso, graças a Deus. Aí você volta em que ano no rádio? Inclusive tem aí bastidores das eleições que você foi fazer. Então, as eleições eu fui em 86. Em 86 eu fiz as eleições pela emissora Vanguarda em Sorocaba, quando a apuração era diferente, era no Ginásio Municipal de Esportes, né? Cada rádio tinha montava uma estrutura própria ali para cobrir. Exatamente. Só que o dia que eu fui cobrir, não tinha a estrutura, não tinha a maleta, não tinha aquela ligação com a telefônica, nada. Eu tive que pegar o telefone, o orelhão, e ligar na rádio para dar as parciais dos resultados das eleições, dos votos, da contagem dos votos. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu liguei na rádio, a cobrar, obviamente, aí me chamam ao vivo, o Salomão me chama ao vivo, eu entro ao vivo, encadeio a AM/FM e falo: Sorocaba, com tantos votos,
candidato tal. Acho que era o Flávio Chaves, foi eleito naquela época, não me lembro agora. Ou já era, não, acho que foi ele mesmo, Flávio Chaves. Ou já era eleito, Flávio Chaves foi reeleito, alguma coisa assim. Ele é prefeito aqui. Mas era eleições para governador. Não, para prefeito mesmo, perdão. E aí, vereador, primeiro, não sei o quê, pá. Então eu fui falando. Daqui a pouco, eu saí do ar, entrei ao vivo, continuei no rádio e falou: não quero informação de Sorocaba, eu quero parciais de Araçoiaba da Serra, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Capela do Alto. Falei, meu Deus, onde eu vou arrumar esse negócio? Porque eu estava na papeleta e o juiz ia lá, colocava aqueles papéis enormes, você deve ter acompanhado isso. Você ia lá e pegava sessão, zona eleitoral. Copiava. Você fazia uma soma ali, né? Calculava e dava o resultado, dava a parcial. Quando me pediram o resultado de Araçoiaba, de Pilar do Sul, Salto de Pirapora, o que eu fiz? Eu escutei o Clodoaldo Armando Júdica, da Rádio Clube, falando esses resultados. O que eu fiz? Eu anotei. Não tinha nem gravador na época, devia ter, né? Eu anotei o que ele falou, depois eu perguntei para ele. E aí, qual que é mesmo? Qual que é o resultado? Ele falou, tá. Ele me deu. Ele me passou. Eu mudei um pouco os números, para não ficar igual, e falei. Entrei de novo, liguei na rádio e falei, olha, Araçoiaba da Serra. Porque a apuração acontecia também no ginásio. No ginásio, a região toda, a apuração acontecia aqui. E era assim, era papeleta mesmo. Era gerado em computadores, impresso, né? Mas você tinha que ir lá naquele tipo de um flip chart grande e fazer a contagem dos votos. Não era no telão. Hoje é muito fácil. Não saía em minutos como sai hoje. Eu cobri a última eleição aqui, hoje é fácil fazer. Entendeu? Hoje eu fiz sozinho, ao vivo, com imagem para a rádio. Como mudou o rádio, né? Mas naquela época eu falei, aí eu dei as informações, entrei de novo. Aí o Salomão perguntou, aonde o senhor conseguiu essas informações, esses números? Eu falei, no papel do juiz aqui, no papel que ele colocou no ginásio aqui. Aí ficou por isso mesmo, mas eu tinha, né? Colei não do colega da outra rádio. Não, do Clodoaldo Armando Júdica, da Rádio Clube. Foi uma coisa que aconteceu. E quando você é novo, falta de experiência, né? Aí você acaba ganhando experiência. Na próxima eleição, na outra eleição, eu estava muito mais preparado. Se inspirar nos mais velhos também aconteceu algumas vezes? Sim, eu me inspirei no locutor, no Norberto Norte, não está mais entre nós. Gostava muito do jeito dele fazer. Luiz Castro era um cara muito bom na FM. E aí tem AM, né, também. Então você tem que... Hoje o rádio não é só FM, né? Vamos falar lá atrás. Não era só FM, você tinha que ouvir AM. Então eu ouvia muita gente da AM também, nas rádios. Então, mas não me inspirei em ninguém da AM. Porque na época a nossa paixão era pela FM. Pelo gosto musical, a programação era outra, né? Eu me lembro naquela época todo mundo ia comprar aparelho de som. Ele não falava que ia comprar um aparelho de som. Eu vou comprar um estéreo. Você lembra disso? Era assim, né? Vou comprar um estéreo. Ou seja, o AM já estava ficando de lado e era uma programação mais popular, popularesca, né? O jovem queria ser o locutor do FM, que Sim. era mais moderno. Sim. Mas a gente se enganava quando jovem. Porque a AM, primeiro, mais audiência do que a FM, um público mais maduro, mais idoso, na época também. Mais fiel, né? Mais fiel do que a FM. Se está tocando a música que ele não gosta, ele troca. Ele vai para outro. O cara da AM não, ouvinte da AM, né? Ele fica pelo locutor, Ele né? fica pelo locutor, pelo programa, né? Eu me lembro muito dos programas que tinha aqui em Sorocaba, o próprio... aquele famosíssimo da Rádio Cacique, eu acho. Ele trabalhou em todas, de Araçoiaba da Serra. Eu me lembro do enterro dele. Como é que era o nome dele? Fugiu agora. A gente falou dele. Agora fugiu o nome dele. Mas... Nhojuca. Nhojuca. Quando morreu Nhojuca, há quem diga que o carro com o corpo dele já estava em Araçoiaba. E eu presenciei isso. Eu estava na Washington Luiz, que eu morava. E os carros saindo de Sorocaba ainda. Tinha carro ainda saindo de Sorocaba, da Washington Luiz, ainda indo para Raposo Tavares. O velório aconteceu no ginásio de esportes. No ginásio de esportes. E aí há também nos bastidores, e ele comentava que ele gostaria que fosse cobrado ingresso para o velório dele. E obviamente isso não foi permitido, Sim. Mas foi colocada uma urna para que as pessoas que quisessem fizessem suas doações de dinheiro, que ia para uma determinada
entidade assistencial que ele sempre falava e atendia, para doar para os pobres. Que legal. Então, ele queria cobrar esse ingresso, quer dizer, olha, o corpo vai ficar no ginásio, então cobre esse ingresso para quem quiser ir lá. Não foi cobrado, mas foi colocado a dita da urna lá. Carlinhos, e aí, quais foram as outras rádios que você foi? Algumas coisas dos bastidores, como o nosso coordenador aqui, Luizinho Rodrigues, falou antes de começar. Nada que termine um casamento, mas como é que eram os bastidores? Os locutores sempre jovens, quer dizer, se tinha uma responsabilidade no ar, fora do ar também tinha muita bagunça, muita festa, muita diversão. Tem. Tem. Inclusive, nós tivemos muita festa que a gente foi, né, com os colegas do rádio. Eu me lembro na Vanguarda, por exemplo, teve as eleições. Quando acabaram as eleições, tudo finalizado, a gente foi junto jantar na churrascaria, mas com o Salomão, com todo mundo, as meninas também, que trabalhavam na secretaria, que davam suporte, tem programador, tem discotecário, tem um monte de coisa em rádio, né? Então os bastidores do rádio é muito legal, mas tem que ter muita cabeça para trabalhar no rádio, porque o rádio ele é muito ilusório, né? Então, assim, antigamente, muitas moças ligavam no rádio e ela imagina você com uma voz: olá, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Ela acha que você é o Francisco Coco daquela época, que você era o Tarcísio Meira, né? O Tony Ramos. Então, assim, há um engano das pessoas. Por isso que o rádio ele é imaginário, ele era muito legal, e hoje isso acabou. Porque hoje você liga o rádio, você tem no YouTube, no Facebook, no Instagram, você está vendo Carlinhos Now, o João é o João, Maria, você vê a cara do locutor. Antigamente a gente não conhecia o locutor, mas quem que é esse locutor? E alguém paquerou você nessa época? Muita gente, muitas meninas, muita gente. Eu arrumei uma namorada pela rádio, para você também. E aí, foi decepção dela quando ela te viu ou não? Algumas decepções a gente teve. O pessoal era malandro. Com que roupa você está? Eu tô assim. E ele falava: olha, eu tô de branco e amarelo, tá? Eu tô de preto. Mas ele falava que tava, né? Para poder... Chegava lá embaixo, ela não sabia. Se fosse bonita, ele chegava junto. Se não fosse bonitinha, não, ele ia embora. Isso aconteceu comigo também. Mas acontecia muito. Porque a gente sorteava ingresso para show de Roupa Nova, de RPM, de Guilherme Arantes. Aí você... entregava o prêmio para elas quando vinham na rádio, queria conhecer a gente. Então, isso acabou um pouco, essa mística de rádio, quem é quem. A Ipanema, quando ela nasceu em Sorocaba, é uma rádio fantástica hoje, sempre foi, tinha o dia da visita, você lembra? O pessoal ia visitar na Ipanema. O pessoal está visitando, era lá na Capitão Nascimento Filho. Então, as pessoas iam visitar a rádio. Na Vanguarda não tinha muito disso. Não tinha isso, o ouvinte conhecer. O Salomão não tinha outra linha. Tanto é que uma vez chegou um cidadão na rádio, todo sujo. Eu falei: meu Deus, quem que é esse homem? Aí o seu Salomão falou: olha, eu vou ter que entrar para falar com ele aqui. Aí puxei o microfone, ele entrou para conversar, começou... Com 3 minutos de entrevista, eu descobri quem era o cidadão. Ô, Ronald, faz isso aqui, eu sou o Ronald. Eu falei: quem que é esse Ronald? Era o Golias. Ele veio fazer show em Sorocaba, no teatro que tinha ali no centro, na época, e foi para a Vanguarda para fazer uma entrevista, tal. O Salomão não perdia uma, né? Ele era muito bom nisso, né? Então, quando eu vi, eu falei: meu Deus, é o Golias que está aqui, Ronald Golias, né? E ele todo sujo, por quê? Porque ele estava pintando o cenário da onde ele ia fazer o espetáculo naquelas noites em Sorocaba. O que também imaginava-se um glamour de um artista, mas que também não se via os bastidores. Exatamente. Como é que funcionava. Mas tinha uma coisa interessante: muitos artistas, eles vinham na rádio. Cantores vinham para a rádio, para trazer o disco, para fazer o lançamento, dava entrevista, para divulgar. Eu vi muito cantor brega, né? Esses DFM é diferente, né? Vinha o disco lá colorido, tal, aquela coisa, mas eles não vinham. Mas eu vi muitos cantores. O Naim teve Sorocaba para lançar disco. A Vanderleia veio uma vez, eu me lembro, na Vanguarda. Vários cantores estiveram na Vanguarda. Não me lembro agora exatamente, porque eu ficava na FM. Eu sei que na AM estava acontecendo alguma coisa diferente, porque tinha um corredor, não sei se você conheceu lá no prédio. De um lado era a FM, do outro lado era a AM. Se você abrisse a porta, você tinha comunicação AM e FM. Mas são histórias bem interessantes, né?
Aí Muito volta legal. ao que você estava falando do AM, sempre ter mais assim uma evidência desse público, desses cantores que vinham trazer o disco porque sabiam da audiência. E que Ah, eles sim. esperavam que era a venda do disco. Que era a venda Na do disco. época, o cantor As ganhava... gravadoras faziam as divulgações, né? Então a gravadora trazia o cantor, né? Ele vinha para a rádio, tinha disco autografado, muitos na rádio, né? Na época. E era uma época legal, porque você tinha a música, a banda, o cantor e a foto. O encarte, era bonito. Hoje é tudo online. Você entra no Spotify, tem a foto até do intérprete, da banda, mas muitas vezes você está tocando artistas na rádio, música, cantores e cantoras, bandas, você não sabe quem é. Mas naquela época você tinha um contato visual melhor, porque cada disco tinha a foto, né? O Stevie Wonder era o Stevie Wonder, Barry White era o Barry White, a Madonna era a Madonna, Chaka Khan. Você sabia pelo LP, né? Então era um pouco diferente. Mudou muito isso. Existia tal chamada música de trabalho? Música de trabalho, sem dúvida. Música Como é que de era? trabalho. Quem definia a música de trabalho? A gravadora. Tá. Às vezes a gravadora tinha um acordo com o cantor. Guilherme Arantes, por exemplo, ele trabalhou Cheia de Charme em 86, estourou. Depois de Cheia de Charme veio Fã número 1. Então vinha um disco separado e o LP mesmo, muitas vezes o discotecário ele guardava na discoteca para a gente não tocar outra música daquele, porque vinha a programação da Bandeirantes. E às vezes tinha banda e cantores que tinham 3 músicas sucesso que durava de 3 meses a 1 ano na época. Cheia de Charme tocou 1 ano inteiro, foi sucesso. Dona, né? Sai Guarabira e depois com Roupa Nova, tocou muito. RPM, tocou música do RPM, tocava 3, 4 na mesma programação, no mesmo dia, porque todas eram sucesso. Olhar 43, RPM... e outras lá. E a Guilherme Arantes, por exemplo, teve Cheia de Charme, depois veio Fã número 1, depois veio Loucas Horas, né? Então, isso era bem Como é que interessante. seria para anunciar uma sequência de 3 músicas dessas que você falou agora? Vamos tentar lembrar como é que era? Anunciando 3 sequências Isso. aqui? Legal. Olá, você que está ligado na nossa emissora FM, ouviu por aqui música de Guilherme Arantes, Fã número 1, rolou para você também Tears for Fears, sucesso em todo mundo, e ainda Madonna para você. Daqui a pouquinho tem mais ou menos isso. Agora eu não lembro o nome das músicas, né? Meio que de surpresa, mas eu faço isso todo dia hoje ainda. Eu faço isso na Nova Tropical hoje, atualmente, todos os dias, né? Então agora você está na Nova Tropical. Como é que é, de repente, sair de uma rádio com uma vanguarda ou uma rádio que era comercial e você hoje está numa rádio que é chamada, denominada de rádio comunitária? Comunitária. Hoje a Tropical, ela teve até um elogio do próprio pessoal da Anatel, que esteve lá o ano passado, e eu que os atendi. Ela tem uma estrutura muito boa. Ela está no mezanino lá na Unopar, em Votorantim, a Luiza Patrocínio, com um estúdio bem montado. Já tive a satisfação de ir lá já no programa do Você Carlos teve Pepper. esses dias, né? Não, faz um tempo atrás. Fui no programa do Carlos Pepper lá. Você foi no Carlos Pepper. Isso. É lá mesmo. E a estrutura está cada dia melhor, né? Agora a gente está trabalhando um pouquinho do Chroma Key para dar na mídia social, no Facebook, no YouTube, um visual melhor, um cenário bacana. Você pode variar as imagens de Votorantim, da festa, né? E é legal porque é uma família. O que falta? Estrutura e recurso. Falta dinheiro, né? Porque é uma rádio como outra qualquer, que pode fazer uma programação bacana e até melhor do que muitas outras rádios que já tem outorga, atualização, como é que fala? Fugiu agora. A autorização para trabalhar com maior potência, enfim. Lembrando que a rádio comunitária é uma rádio legal. É uma rádio legal, ela é legalizada, mas ela tem limitações de potência, porque ela trabalha apenas naquela localidade. Mas hoje a Tropical e outras comunitárias, elas têm um sinal que vai um pouquinho longe. Então, as pessoas conseguem sintonizar. Mas hoje, com o aplicativo, com a internet, mudou muito, Fernando. Mudou bastante. Então, a gente tem hoje a condição de fazer um programa legal, uma programação levando informação para Votorantim. Hoje, por exemplo, no dia que nós estamos gravando, a sessão da Câmara teve pontos muito importantes que a gente pôde dar a informação à primeira mão.
coisas que acontecem tanto em nível nacional e internacional. A rádio informa, a rádio está presente na festa junina, entrevistas diárias, quer dizer, é prestação de serviço mesmo, com muita música boa. Hoje o melhor da música nacional e internacional, a gente toca muito flashback, e é uma rádio que também faz futebol, tem jornalismo, entretenimento, e alguns horários o pessoal da comunidade que faz, né? E aí são pessoas que estão aprendendo, que não sabem ainda fazer, mas essa oportunidade é muito importante na rádio, que em outras emissoras... Qual o seu horário que você faz hoje na rádio? Hoje eu estou das 8 às 10. O meu programa Tropical News, música, notícia e informação, prêmio, entretenimento, participação, interatividade, e eu faço também no jornal da Nova Tropical, eu faço trânsito, inclusive com imagens pelo Facebook, faço o boletim do trânsito, porque hoje nossa região tem um trânsito muito intenso, né? Então percebe-se que esse autodidatismo dos locutores de rádio era necessário e fundamental, ou seja, saber apresentar um programa, quer seja popular ou não, saber fazer reportagem, ter o conceito de reportagem sem ter faculdade de jornalismo, saber vender, comercializar sem ter uma faculdade de publicidade e propaganda. Como é que você analisa isso, esse aprendizado na prática? Precisa ter o quê para aprender na prática? Porque tem gente que não tem, se nem na faculdade muitos não aprendem, imagina você colocar um cidadão desse como você lá, com 19 anos, já tomando gosto pela coisa. Fernando, eu acho que é feeling, é perfil, tá? É aptidão, é dom. Resumimos. Por quê? Eu, quando criança, 5ª, 6ª, 7ª série, já adolescente, o professor mandava ler a redação na frente. E eu fazia a redação com muita facilidade. Eu entendi o que era fazer uma redação. A redação ela tem começo, meio, fim, e ela tem que ter uma história, ela tem que comunicar alguma coisa. Ela tem que contar alguma história. E eu tinha essa facilidade. O professor pedia para ler na frente e eu queria ser o primeiro a ir na frente. Não para me exibir, mas para contar a história que eu tinha colocado no papel. E tinha aluno que, quando chamava na frente, às vezes ele não queria ler a redação, tremia. E muitas vezes eu lia a redação dos colegas, quando eu entendia a letra. Então isso vem lá da infância, quando você se comunica, quando você gosta, ouve rádio. Acho que a primeira coisa, quem quer trabalhar em rádio tem que ouvir o rádio. Não é ouvir uma rádio, várias rádios. Eu, assim, abre aspas, sou capaz de desafiar quem já ouviu mais rádios de nomes diferentes, lugares diferentes do que eu. Eu explico por quê. Eu conheço em Minas Gerais, estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul do país, mais de 500 cidades diferentes, viajando como representante comercial da editora Globo. Então eu fui para Erechim, no sul, eu fui para Pouso Alegre, onde está o Paulo Roberto Santos hoje, na Tércia, terra do Pelé, Três Corações, Barbacena. Você ia ouvindo rádio? Eu ia. E aonde eu ia, meu carro sempre teve um rádio. Eu ouvia as rádios. Eu era apaixonado, Fernando, para saber o que as pessoas estavam fazendo nas outras rádios. E aí eu fui parar uma época em Governador Valadares, a trabalho. Fui fazer um trabalho de marketing e publicidade, que eu também sou dessa área. A gente foi promover um show, um evento em Valadares, e lá eu me deparei com várias rádios e fomos na rádio Ibituruna FM, que é o nome do pico do Ibituruna que tem lá em Valadares. Valadares é uma cidade muito rica, muita gente de lá mora nos Estados Unidos. E nós fomos fazer a promoção de um evento que ia ter lá. Um pastor evangélico veio dos Estados Unidos, ele fez em Sorocaba esse evento também, chamado Jesus o Pão da Vida, e ele deu pão para as pessoas, e ele deu, aqui em Sorocaba, 1.000 cestas básicas. Em Valadares, seriam também 1.000 cestas básicas. Olha a história como que é. Eu contando que eu viajei o Brasil por muitas cidades e ouvi muitas rádios diferentes e muitos nomes de rádios, estilos e locutores diferentes. E eu vou contar a historinha da rádio Ibituruna FM.
Esse pastor evangélico, ele é o dentista, ele é pastor evangélico nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Hyannis, quase no Canadá, muito frio, só não fui para lá com ele por causa do frio. E aí, ele fez um evento, ele é um pastor diferenciado. Ele não tirou oferta, não pediu dinheiro, nada disso. Ele deu um pão para cada um e ele deu 1.000 cestas básicas em Sorocaba. E em Valadares ia ser a mesma coisa. O evento lá, nós chegamos lá, fomos para a rádio, para a televisão e conhecemos o locutor, Célio Moura. Um cara sensacional. Mineiro é gente boa, né? Eu sou descendente de mineiro, então eu falo isso com propriedade. Come bem também. Aí, o que aconteceu? Desculpa. Fomos anunciar o evento que ia acontecer no ginásio coberto da cidade. Eu falei assim, ginásio coberto da cidade. Eu nunca vi ginásio aberto, né? Ginásio é fechado, é coberto. Então, mas era o nome que eles davam lá. E aí nós fomos anunciar o que ia acontecer. Olha, vai vir pastor fulano de tal, vai acontecer isso, vai ter entrega do pão, e você que fizer o seu cadastro, a cesta básica não era para anunciar no rádio, era para ser feito um cadastro junto a algumas igrejas, e as pessoas carentes, as famílias necessitadas ganhariam uma cesta básica indo no evento. Só com isso, ele já lotou o evento, não precisava trazer um cantor, uma banda famosa e ainda gastar dinheiro. Você viu a estratégia dele, que bacana? Só que o Célio Moura, esse amigo nosso, simples, locutor, nós ficamos 4 meses fazendo o programa lá com ele, para viabilizar o evento, a data do local, quando podia. Estava tendo enchente na cidade, ia ter que esperar passar aquela época de enchente, aquela coisa toda. Aí ele vai e fala no rádio. Atenção, ouvintes do nosso programa, tarde total aqui na Rádio Bituruna FM. Serão distribuídas 1.000 cestas básicas no evento tal. Fernando do céu. Das 1.000 apareceram. Ai, teve uma multidão querendo cesta básica. Eles fizeram tendas com computadores para fazer o cadastramento. Só que tinha 1.000 cestas básicas para 3.000 pessoas. Teve que repetir o evento no outro dia e em Belo Horizonte buscar mais cesta básica, porque a que estava lá tinha ido de Campinas, de uma empresa contratada, e nós que fizemos tudo isso. Toda a estrutura do evento, eu e mais uma equipe, nós fizemos isso. E foi muito interessante. Mas o bem legal de rádio nisso, porque o locutor era o Célio Moura. E tinha um amigo meu, ele era assim, cantor de jingle, já morou nos Estados Unidos, ele cantava. Aí nós fizemos uma vinheta para o Célio Moura. Aí fizemos comunicação, Célio Moura. Ele gostou, o Célio Moura. Aí ficou, daí o meu amigo fazia a segunda, comunicação, Célio Moura, tal, e juntava nós dois, fazíamos ao vivo. Já viu vinheta ao vivo, cantada? Só nós, louco da cabeça, no rádio. O que aconteceu? Depois de um mês, descobriram, ô Célio Moura, essa musiquinha sua não é aquela Organizações Tabajara, meu Deus do céu, o cara ficou, pô, vocês fizeram isso comigo e tal. Eu falei, mas não foi pensado, né? Foi um negócio, maldade. Não foi maldade, mas ficou engraçado, né? Então a história do rádio é muito legal. Agora, o rádio, você tem que ouvir, gostar, porque você fala, jornalismo, tem uma notícia que eu vou ter que dar. O que eu preciso saber? Fazer? Investigar, perguntar, quem foi, o que foi, você sabe muito bem disso que você é professor, né? Onde foi, né? Qual o objetivo do que aconteceu e como que é tudo isso. Então, eu me lembro, por exemplo, ainda agora na Tropical, há 3 anos atrás, eu estava no rádio, de repente, a gente tem uma televisão ligada lá, a gente fica sabendo daquele caso do maluco que entrou na escola lá na Terra do Papel, perto de Mogi. Fugiu agora o nome da cidade. Perto de Poá. Lembra disso? Eu falei, e agora? Como que eu vou dar essa notícia? Aí você busca informação dentro do estúdio, você não está lá. Você vai aonde? Na internet. Só que daí eu dei sorte. Hoje o rádio mudou mesmo. Eu pus no Facebook e estava a Jovem Pan no Facebook ao vivo. Daqui a pouco, quem que entra ao vivo falando sobre o episódio lá na Terra do Papel lá, esqueci o nome da cidade agora, ali em Poá. Lembra que aconteceu na escola alguma coisa? Eram 2 jovens, né, que entraram armados. Isso, jovens que entraram armados, aquela correria toda. De repente, o governador do estado estava lá.
falando ao vivo para a Jovem Pan. Eu peguei o som do Facebook, joguei no ar. E agora vamos ouvir o governador falando sobre o episódio que aconteceu lá na cidade tal. E coloquei no ar. Enquanto ele estava falando, eu deixei. Foi falando, quando eu vi o microfone da Jovem Pan sendo empunhado, o locutor ia tirar e ia falar, eu cortei e falei, olha, isso foi a intervenção, o governador falou do que ia fazer, da segurança pública, que o policiamento, o comandante, blá, 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 aquela coisa toda. Daqui a pouco o diretor me liga na rádio, Carlinho, você é fera, hein, não sei o quê. Falei, por quê? Pensei que estava bravo. Como é que você fez isso? Falei, depois eu te conto. Os bastidores. Então, e o esporte? Você tem isso. O esporte foi o Moreto que me colocou no esporte. O esporte hoje, eu agradeço ao Alexandre Moreto, no esporte como rádio. Porque antes do Moreto, como rádio, eu comecei em 2010 a fazer os jogos do São Bento Sub-20. Que ninguém queria fazer. A gravação do jogo, a narração. Eu fui fazer jogo do São Bento e Guarani em Jaguariúna, narrar um belo gol do Rafinha que ele fez. São Bento venceu o Guarani por 1-0, tá no YouTube isso. Muita coisa que aconteceu e ninguém queria. Eu falei, não, eu vou fazer. Eles me pagavam lá um dinheirinho para tirar os custos de gasolina, disso, daquilo, tinha câmeras e tal. E tinha os meninos que jogavam muito no São Bento na época. Isso em 2010. 2010, 2011. Inclusive o filho do Rodrigo... Filho do jogador que já deixou a gente, morreu tem uns 5 anos também. Vai fugir até agora o nome dele, mas eu vou lembrar o nome dele. Ele jogava muita bola. Aquele que era um ponto esquerda do São Bento. Fugiu o nome dele agora, mas eu vou me lembrar. E aí eu falei, nossa, a rapaziada joga muito. Eu comecei a fazer o jogo do São Bento. Aí o São Bento enfrentou o São Paulo no SIC, aqui em Sorocaba. Foi jogar contra o Guarani. Eu comecei a fazer o esporte. Aí fui fazer esporte, Copinha em Votorantim. Aí na Copinha em Votorantim veio o Muricy Ramalho, teve uma copinha que trouxeram o Mauro Naves, Vanderlei Nogueira, grandes nomes. A gente pôde estar junto com esse pessoal, foi muito bacana. O próprio Nilson César também. Nilson César a gente estudou junto, jogamos bola junto no Getúlio, e a gente já conhece faz tempo. E aí você vê a história do Nilson, ele fazia Rádio Clube, narrava em Porto Feliz, mas era o cara bom. Ele foi para São Paulo e se deu bem, está na Jovem Pan há algumas décadas. E está participando conosco dentro desse projeto também. Que legal. De 100 anos de história do rádio, contando aí os bastidores também do rádio aqui em Sorocaba, lá em São Paulo. Carlinhos, não. Estamos aí indo para os finalmente do nosso programa. Dá para imaginar, daqui 100 anos, alguém, quem sabe, acesse esse arquivo. Nós não estaremos mais aqui, mas alguém vai preparar um especial dos 200 anos do rádio. O que será que vai acontecer daqui até chegar no próximo centenário, no bicentenário do rádio no Brasil? Olha, eu acho que eles vão dar um pouco de risada, com as nossas histórias e com o que a gente faz hoje e fala hoje. Porque se o rádio evoluiu em 35, 40 anos, que eu comecei lá atrás, até hoje, o rádio mudou muito, mas não perdeu sua essência, eu acho que nos próximos 100 anos o rádio não acaba, mas ele vai evoluir. Para onde ele vai, a gente não sabe dizer exatamente hoje. Com esse mundo digital, com o 5G chegando aí daqui uns 2 anos, eu acredito, tenho informações disso. Daqui 200 anos eles estão lá com os 20G, mas assim, nossa, estão falando de 5G que vai chegar. Exatamente. Então eu acho assim, o rádio, Fernando, ele vai ser sempre apaixonante. Porque o que é o rádio? Para quem está ouvindo, é uma companhia. Eu aprendi isso. Você liga o rádio para ter uma companhia, para ter alguém com você. Você liga o rádio para ouvir alguém. Eu me lembro que eu ia a Mongaguá, a gente não ia à praia sem antes acabar as histórias do Gil Gomes, que a minha tia queria ver o final da história do Gil Gomes. Ouvindo. Eu falei ver? Ouvindo. Ela queria saber o desfecho do negócio. Daí que o rádio é apaixonante. Na Rádio Record, ninguém sai. O cara aprendia, ele era muito bom, Eu acho que ele devia continuar no rádio, não devia para a televisão. É outra coisa, A maioria das pessoas que hoje estão na televisão
começaram no rádio. A grande maioria, se não 100%, 99%. Nós temos hoje o Ratinho na televisão, mas tem uma grande rede de rádio. O Celso Portiolli tem uma rádio fantástica no Vale do Paraíba. E outros grandes, né, comunicadores da televisão começaram no rádio. Faustão, o Datena, tantos, né? Até o Galvão Bueno, né? Começou no rádio, enfim. Então, o rádio é uma companhia muito agradável. Quando tem um rádio ligado, você tem alguém falando com você, você tem uma música tocando, uma notícia, uma receita, seja lá o que for, mas o rádio é fantástico. Eu imagino um mundo sem rádio. Quando eu ia para o sítio, há muitos anos atrás, e acabava a pilha do rádio, não tinha rádio, aí eu sabia o que era o rádio, a falta dele, como é difícil. E à noite eu gostava de dormir ouvindo o rádio. Ainda que não tinha FM, era só M. Mas eu sou novo ainda. Suas considerações finais, Carlinhos Nau. Primeiro, agradecer demais a oportunidade de estar aqui, falando para muita gente que talvez eu não teria oportunidade de estar pessoalmente contando algumas das histórias. Eu me lembrei do jogador do São Bento, que é o Rodrigo Bazani, filho do Bazaninho, né? Então foi aquela turminha, eu comecei no esporte ali, e a gente faz o São Bento aqui, que é o nosso time, a gente é apaixonado pelo Bentão, é muito legal. Eu quero agradecer demais por estar aqui, falar que o rádio é uma paixão que eu tenho, não só profissionalmente, mas também como hobby, ouvir o rádio, curtir o rádio, e hoje a facilidade de você ter o rádio na palma da sua mão, no seu carro, em casa, onde você está, ela nos ajuda muito. Mas para quem quer seguir no rádio, quem quer ser locutor, quem quer ser radialista, o único conselho que eu dou, ouça rádio. Ouça com variedade. Busque diferentes programas e programações, porque é isso que enriquece o radialista. Porque eu imaginava fazer rádio na FM falando música de 3 em 3, como você pediu para fazer agora há pouco aqui. Desanunciar 3 músicas e tal. O rádio não é isso. O rádio é muito mais. É o universo da comunicação. E o companheiro que você bem disse. Há um companheiro, não tenha dúvida. É uma companhia A música é pano de fundo? Oi? A música é o pano de fundo. A música é o pano de fundo, mas a pessoa liga, ela quer ouvir um locutor. Quando é só música, não tem locução, falta alguma coisa. Aí você vai para as plataformas que tem só música. Ou vai ouvir só música no seu aparelho. Porque o locutor informa, ele se comunica, ele fala com você, ele te agrada ou ele te desagrada, mas é alguém que está falando com você. Isso é o rádio. Esse foi Carlinhos Nau, participando conosco aqui desse especial, uma realização do Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba, em parceria com o curso de jornalismo da Uniso. 100 anos de história do rádio no Brasil, 100 vozes de Sorocaba e região que estão participando desse nosso projeto. Obrigado mais uma vez, sucesso. Obrigado. Grande abraço.